Oi, povo, bom dia, boa madrugada, né? Que são 4h18 da manhã. E por que eu estou acordada essa hora? Porque eu estava com dor de cabeça mais cedo. Tomei 2 tipos de remédio, não passou. Só que eu estava naquela expectativa de ficar ou tentar acordar às 3 da manhã, porque quero estar no propósito de oração nessa hora. Porque não existe nenhum incômodo e eu gosto de orar pela casa e tudo mais. Mas vou relatar algo para vocês que eu cortei um vídeo agora há pouco que já estava no final, porque quando eu estava orando, logo às 3 da manhã, minha filha levanta e fica forçando abrir a porta. Estava com um sonambulismo. Então eu fui, acalmei ela, abracei ela e botei ela na cama. Isso na hora da oração, tá? E quando foi agora há pouco, eu fazendo o outro vídeo que eu acabei tendo que cortar, excluir, eu escutei 3 vezes uma pessoa gritando, dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Isso vinha daqui, do quarto das minhas filhas. E eu parei e fiquei prestando atenção. Então, muita coisa acontece para que a palavra não chegue, para que pare, que a gente pare sobre o que estamos fazendo, sobre o nome de Jesus, né? Então, parei, fiquei esperando, olhando aqui para a porta, deixei até a porta aberta e logo em seguida minha filha sai de novo, vai para o banheiro, faz o xixi e volta sonâmbula de novo. Deitei ela na cama e ela voltou a dormir. E a minha outra filha estava como se eu estivesse num pesadelo, que creio que a voz foi dela quando gritou, e isso nunca acontece. E hoje eu já fiz oração aqui pela casa inteira, né? Mas você sabe como é, né? A batalha é forte. O inimigo sabe o poder que nós temos sobre o nome de Jesus, né? Nós temos força, poder em nome de Jesus, até para expulsar demônios, né? Então parei tudo e voltando agora, né, sobre o que eu estava falando. E eu estava falando no vídeo anterior porque esses dias eu venho tendo muita insônia, e a insônia traz ansiedade. Ontem minha pressão estava bem baixa e isso me provoca sintomas no corpo, até para um sentido de desmaio, né? E aí meu esposo foi, me deu uma sopa, colocou um punhado de sal para poder voltar, mas isso me deixa muito capenga, né? Feito diz a história. E eu sei que tudo isso é para que eu pare no meu processo, né? Porque pela primeira vez eu tô dando espaço para eu buscar mais. Eu literalmente escolhi meu livre-arbítrio para seguir a Cristo. Meu livre-arbítrio é ele. Eu escolho ele. Obviamente que tem muita coisa que precisa ser anulada, né? Somos seres humanos. Mas eu quero sempre trazer a minha consciência que meu livre-arbítrio é escolher a Cristo. E esses dias eu venho muito parada sobre o que eu queria, eu não, né? O que ele queria me usar para que eu trouxesse para o povo dele ouvir, que no caso são vocês também. E aí me veio a história dos Hebreus. Só que essa história dos Hebreus, por que eu cheguei a isso?
porque nas redes sociais estamos vivendo aquela frequência de ataques de partidos, né? E nós não estamos numa guerra sobre os partidos, e sim sobre o mal, né? Só que já digo logo de antemão que esse mal não prevalecerá. Esse mal não prevalecerá. Eu declaro aqui que tudo isso vai chegar a um fim. Então, eu vim comparando no tempo passado, o tempo do faraó, né, que oprimia e escravizava os hebreus. O faraó, ele tinha muito medo da multiplicação dos hebreus, né? E aí chegou até um tempo dele chamar duas hebreias parteiras e dizer que queria que as crianças de sexo masculino fossem mortas na hora do parto. E elas não obedeceram o faraó, porque eram tementes a Deus. Então vejam só, ele já tinha muito poder, porém elas confiavam em Deus ao ponto de livrá-las daquele mal. Ele podia chegar a mandar matá-las e condená-las pela desobediência, mas elas estavam ali a ponto de correr o risco, né? E aí elas foram questionadas e elas chegaram a dizer que as hebreias, elas eram mais fortes do que as egípcias em relação a parir. No caso, quando elas vinham a parir, elas eram tão mais fortes que quando as parteiras chegavam, já tinha acontecido o parto. E aí Deus honra, né, aqueles que têm temor e obedecem a Ele. Eu cheguei numa parte de Êxodo 13, 1 a 10, mas aí eu parei no Êxodo 3:7, que Deus disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que o oprimia a eles, né? Porque conhecia as suas dores. Então, nós muitas vezes não estamos vendo nada acontecer, mas Deus está vendo, está ouvindo, né? Deus sonda os corações, né? Deus não é indiferente à dor do seu povo. Ele não vai ver aquilo e fingir que não está vendo, né? Mesmo quando para que Deus está em silêncio, Ele está vendo e ouvindo. Então muitos esperam que algo vá acontecer, mas vai acontecer através de Deus e não através da força que o povo está usando sobre isso. Porque Deus usou Moisés, mesmo ele tendo matado um homem. Foi a pergunta que eu me fiz. Mas Moisés fugiu porque matou um egípcio. E por que ele foi escolhido para libertar os hebreus? E a Bíblia mostra que Deus trabalha com pessoas falhas, não com pessoas sem passado. Tem gente que ainda debocha do crente, né? Porque tem gente que fez coisas terríveis. E o povo que viu aquele serzinho, né, fazendo coisa errada e depois se converte e fala, não, mas agora quer ser santo. Mas ele é santo, porque Deus o fez santo, né? Então, as pessoas ficam jogando isso na cara do crente, né? A Luísa Posse passou por isso agora há pouco, né? Quiseram desclassificar ela, né? Mas ela
já está com uma sede da palavra que ela tirou de letra, muito fácil. Elas sabem quem é ela hoje em Cristo Jesus, né? Então, nesse caso que eu perguntei, aí tem uma parte que diz assim: Deus viu o coração de Moisés. Moisés agiu errado, mas sua motivação era defender um hebreu oprimido. Isso não justificou o pecado, mas mostrou que ele já tinha compaixão pelo povo. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu estou aqui falando com vocês, já chegou uma visitante, um ouvinte, que é Blu. Blu, ela não pode ver o notebook. Ela está aqui, ouvindo louvor e se esfregando no notebook. Então, qualquer momento, se ela aparecer aqui na frente, vocês ignoram, tá? Então, essa palavra aqui, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, está em 1 Samuel 16:7. Deus transforma a culpa em instrumento. Aquilo que poderia ter desqualificado Moisés o fez mais humilde, mais dependente de Deus e mais consciente de sua própria fraqueza. Por isso, quando Deus chama Moisés, diz: Quem sou eu para ir a Faraó? Isso mostra humildade e não orgulho, tá? Ele sabia o que ele tinha feito, então ele não se achava digno de receber essa confiança, né? Que Deus estava lhe dando em libertar os hebreus através do nome de Deus. A obra, ela não era de Moisés, ela era de Deus, né? Deus deixou claro que Moisés não libertaria Israel pela força, nem pela espada, mas pelo poder de Deus. Deus disse: Eu estarei contigo, disse a Moisés. Isso tira a glória do homem e coloca a glória em Deus. Então, a lição central disso tudo: Deus usa pessoas perdoadas, não pessoas sem passado. O erro não define o fim quando há arrependimento. Deus transforma falhas em testemunho, e tudo isso é para a honra e glória dele. E aí vem que naquele tempo Jesus já era apontado, porque a graça superabundou em cima do pecado de Moisés, né? Porque lá em Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi o que aconteceu com Moisés. Se Deus só usasse pessoas perfeitas, ninguém seria usado. Porque que testemunho teria para contar? Nenhum, né? Então, Deus procura coração quebrantado, obediência e dependência nele. Eu estou lendo tudo isso para depois tirar uma conclusão para vocês, né, sobre esse assunto, esse tema, o que é que nos leva ao presente. Então eu trouxe um alinhamento do Velho Testamento ao Novo Testamento. Moisés, à luz do Novo Testamento. Deus usa as pessoas imperfeitas, confirmando o Novo Testamento. O que vemos em Moisés no Êxodo é plenamente confirmando o nosso testamento. Cristo Jesus veio ao mundo para
salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Isso está em 1 Timóteo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo reconhece seu passado, assim como Moisés tinha o dele. No Novo Testamento, o chamado não vem da perfeição, mas da graça. Arrependimento e transformação. Moisés passou por 40 anos do deserto. No Novo Testamento, isso chama de metanoia. Metanoia significa mudança de mente e direção. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso está em 2 Coríntios 5, 11. Aí tem aqui, o passado não governa mais o futuro quando há encontro com Deus. Então não adianta termos um passado e isso ser jogado em nossa face, porque aquilo não nos governa mais, né? Não é pela força humana, mas pelo poder de Deus. Moisés tentou libertar um hebreu pela força e falhou, no caso usando a morte. Depois Deus usa pelo seu poder, poder de Deus. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Deus age no sobrenatural, né? Zacarias 4:6, princípio confirmado no Novo Testamento. A minha graça te basta porque o poder de aperfeiçoar, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios 12:9. O erro de Moisés serviu para ensinar que a libertação vem de Deus. Moisés libertou Israel da escravidão física, mediador da antiga aliança, conduziu pelo deserto. Cristo liberta do pecado, mediador da nova aliança, conduz à vida eterna, que é o principal, né? Moisés foi fiel como servo, Cristo como filho. Hoje nós não somos servos, somos filhos por causa de Cristo. Moisés aponta para Jesus, mas Jesus é superior. Deus chama apesar do passado. Teu passado não importa mais se estás em arrependimento. Teu erro foi aniquilado. O nosso testamento reafirma exatamente o que vemos em Moisés. Deus nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua graça. 2 Timóteo 1:9. O chamado vem antes a perfeição. Conclusão. Moisés confirma que Deus sempre agiu pela graça. O Novo Testamento revela essa graça plenamente em Cristo. O passado não impede o propósito quando há arrependimento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Eu trouxe até aqui as 5 instâncias do Espírito, que é o pensamento, coração, consciência, vontade e livre-arbítrio. O pensamento, ele é corruptível, o coração é enganoso.
A mente é corruptível também, a vontade também. A escolhida por Deus é onde mora a decisão independente das nossas vontades, que é o livre-arbítrio. Por isso que hoje eu disse, meu livre-arbítrio, Deus, é te escolher. Deus não pede fé baseada em sentimento, minha gente. Em dias atribulados devemos olhar e confiar em Deus. Então, tudo se resume até ao que nós estamos vivendo hoje. Esse exemplo de Êxodo, ele pode ser comparável a uma boa parte sobre o que está acontecendo no mundo. Estamos vivendo inversões de valores. Estamos sendo oprimidos por um governo corrupto. Estamos ao ponto de sobreviver, né? Não vou mentir para você que eu creio que não vou viver nenhuma consequência por ter escolhido Deus, não só na minha vida cotidiana, mas ao ponto de abrir mão de posicionamento, de trabalhar fora, me dedicar mais aqui à palavra, e que Deus me honre por ter feito essa escolha, para que eu possa estar honrando Ele na palavra e estar tomando conta das minhas filhas, do meu lar, entendeu? Do meu psicológico. Então, isso é confiança, um passo de confiança que eu creio que nada de ruim irá prevalecer sobre a minha vida. Eu não vou passar fome nem dificuldade, porque eu confio no Deus que hoje eu vivo, e eu conheço, e eu busco, e eu tenho intimidade. Ele me garante isso, né? Então, a única garantia que temos de estar passando por tudo isso, o que falta é a pergunta, é o clamor, a pessoa certa. Não devemos depositar confiança no homem, porque é frustrante. Em algum ponto ele nos decepcionará. Está aí um homem doente que fez tudo para um bem maior na terra, no governo, e ele está só dentro de uma cela, doente, que o único que não abandonou é Jesus. Eu só não sei se ele tem consciência disso, né? Se ele chegou a entregar-se para que Deus tome rumo da cura e do propósito da vida dele, para que ele possa ouvir e ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele tem pessoas a favor que orientem ele, inclusive a esposa dele. Mas no meio disso tudo temos outras pessoas que estão escravas de um sistema que estão presas injustamente. Minha gente, tem pessoas que foram presas, selecionadas pela rede social por simplesmente apoiar um partido que eles discordam. Então, quem será que vai ser o Salvador? Que vai vir justificar tudo isso? Que vai vir a libertar esse povo? Só Jesus. É para Ele que devemos nos ajoelhar e clamar. Temos pessoas que têm um posicionamento político e que é cristão e que está intolerante ao afronta desse povo. E o que eu digo para eles, para o Nicolas, para os outros jovens que são envolvidos, que gritam e esfregam a todo tempo a injustiça, mas quem está ali para ser perverso não quer ser justo, quer ser vingativo. O inimigo reina
no posicionamento deles. Então chegou o tempo, vocês que estão ao nosso favor, de calar e orar e clamar e levantar a igreja. A palavra ela tem que ser vivida. A vitória não vai vir pela força nem pela violência, vai vir pela humildade de crer em Deus e depositar confiança nele. E isso em todas as áreas de nossas vidas, é em relacionamentos, é em dores, em enfermidade, em prover, em... Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô olhando aqui para minha casa e eu consigo sentir prosperidade aqui dentro. Eu sou uma pessoa próspera. Por quê? Porque a minha confiança não está no trabalhar do meu marido, no esforço que ele faz, não está sobre meu pai, que é uma pessoa que me ajuda, mas está primeiramente naquele que usa os dele para que eu passe por qualquer dificuldade, entendeu? Mas vai chegar um ponto que Deus vai me prover de forma que eu não precise depender de outras pessoas. Eu creio nisso, creio tremendamente. Eu ouvi da minha pastora ela dizer que eu não estou louca. Por quê? Porque eu deposito a fé em coisas que para os outros é loucura. Pois é, e eu aqui. Estou aqui presenciando o amanhecer desde 2h20 da manhã, que eu estou de pé, orando, e eu sei que vai ser um dia que vai fazer com que eu venha descansar no período da manhã, né, no decorrer do dia, mas existe um propósito no meio disso tudo, né? Eu estou inclinada a orar e a pedir a Deus pela vida dos meus e daqueles que precisam de oração, precisam do joelho no chão, né? Bate a revolta de vez em quando, porque somos seres humanos, mas temos que estar na dependência da palavra para que a todo tempo possamos ser lembrados de como Deus é. Deus ele age no sobrenatural e eu creio que ele está por trás dos bastidores. Esses que estão em frequência vontade de derrotar, aniquilar um povo, derrotado já está ele. Então, povo que quer ver a justiça acontecer, primeiro, não resiste a Deus, não resista a Cristo, aceite-o, entregue, creia, confesse, se arrependa, clame, porque vai estar, se você não chegou até agora nessa posição, os dias estão contados para você chegar, porque você vai chegar. Você vai olhar para os lados e vai dizer, não tem mais o que fazer. Eu só tenho que confiar agora em Deus. Ele é o único que eu posso, é a minha última estratégia. E feliz dele que chega esse momento. Minha gente, Deus é tão fiel que ele fala conosco de forma muito carinhosa, muito fiel, sabe? E queira viver isso, porque é extraordinário.
Eu passei por um culto de confraternização que eu ainda disse, Senhor, de que eu ainda me admiro com as coisas que tu faz, porque a fidelidade dele é muito grande. São coisas que estavam nas nossas intimidades. E você ouvir uma pessoa contar para você o que é que você faz e ela dizer o que vai acontecer, porque está na vontade de Deus que aconteça. Então, só me resta esperar, descansada, sabe? Tem aqueles que ainda vêm tentar me afetar, dizendo assim, tá na hora de correr campo, tipo, tu vai ter que trabalhar, porque aí como é que vai ser? E eu sei como é que vai ser, só sei que Deus está no barco. E eu estou junto com Ele. E Ele não vai me desamparar, não vai me desapontar, né? Então, em dias de tribulações, devemos clamar e confiar em Deus. É a única alternativa. Hoje eu estou tendo mais uma conversa com vocês sobre isso. Não diretamente um estudo, né, sobre esse assunto, mas dedico a vocês e ofereço que vocês leiam sobre isso. Foram feitas maravilhas. Deus, ele falava diretamente com Moisés, ao privilégio. E hoje nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. E quando você ouve, não é loucura da sua cabeça, é o Espírito Santo falando mesmo. Você só precisa crer e tomar a decisão correta para poder você ver a mudança na sua vida. Então, eu queria deixar para vocês aqui, principalmente, vou citar nomes aqui, que são pessoas que eu vejo que tem muita garra. Eu não sei a intimidade dessas pessoas com Deus, a que nível elas chegam, mas eu peço para que você, Nicolas Ferreira, se o vídeo chegar em você, e tem outro rapaz que eu esqueci o nome agora, ele tem uma expressão bem fechada, ele afronta bastante. Vocês são homens de muita garra, mas eu creio que a vitória não vai vir dessa forma, pela força, pelo mesmo bravejar. Eu acredito que vocês têm um poder de levantar pessoas, como vocês já agem, vocês já veem que muitos estão com vocês, a favor de vocês, e vocês têm autoridade em nome de Deus de levantar uma igreja e clamar em nome daqueles que estão escravizados inocentemente, presos inocentemente, sem nenhuma prova de crime. E sabeis que Deus é Deus e que vai chegar o tempo que tudo isso vai passar. Nós vamos ver a queda em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E é isso. Hoje eu estou aqui. Amanhã provavelmente estarei em nome de Jesus, me fortalecendo. Pode ser que eu esteja a confiar na mesma palavra, mas mesmo Moisés tendo libertado aquele povo, o povo ainda murmurou, o povo desejou e comparou que o Egito era melhor do que a liberdade que eles estavam tendo, onde eles emanaram leite e mel na terra, que não deixava. Deus, ele é tão perfeito que quando como se diz, aquele alimento, me fugiu da memória agora, descia todos os dias do céu,
Tinha gente que queria encher botijas para se garantir para o dia seguinte e apodrecia, porque o que Deus queria nesse ato era mostrar que teria que ter dependência nele, porque todos os dias ele iria prover o maná, essa palavra. Então, hoje nada mudou. Precisamos ter a dependência dia após dia. Hoje eu estou aqui acordada passando uma palavra, vou dormir. E daqui para a noite, o meu prover vem do Pai. Eu só peço a Ele livramento, libertação disso aqui, que tenta me aprisionar, me consumir no medo, na ansiedade, tá? Mas eu tenho consciência de Cristo. E vai ver que tudo isso que eu passo seja a forma de eu estar buscando ao Pai. Porque se eu não sentisse mais, será que eu estaria buscando? Então é a mesma coisa que eu trago para esse povo. Vocês são povo que tem coração. Deus observa o coração de vocês. Deus observa que vocês se comovem pela dor dos outros. Então clamem pelo nome do Pai, porque nós, nas nossas forças, não alcançaremos essa vitória. A vitória é do Pai, é em Deus, e Ele fará. Confie, entregue. Se for possível, anule as coisas que vêm lhe afligindo, como você entrar numa rede social e você vê injustiça sobre injustiça todos os dias, minha gente. Tem apunhaladas, é uma morte datada, uma morte que já é programada, quer se matar aos poucos. Mas eu creio no poder de Deus que isso não vai acontecer, que Deus levante aquele homem na saúde. Ele vai passar por cirurgia, Deus está com ele, de mãos dadas, que um dia ele vai se levantar como se nada tivesse acontecido. Ele chora porque ele sente dor, injustiça, e o povo clama pela morte. Meu Deus, em que mundo estamos vivendo, Senhor, de ficar feliz sobre o mal dos outros. Gente, tudo que nós desejamos de mal para o próximo, isso voltará. Tem que se colocar no lugar do ser humano. Não estou me referindo só a um, mas a em vários. Entendeu? Então, vamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Vamos orar. Somos um povo escolhido. Somos um povo maioria. Deus está ali esperando, mas Ele está agindo. Vamos confiar e só assistir a glória de Deus, porque as coisas vão acontecer de forma que a gente não espera. Então eu quero finalizar com uma oração por você que está angustiado por ver tanta injustiça. Que Deus entre na sua casa, no seu coração, que traga a paz necessária para essa causa. Que se você está por aflição de dor, tenho em mente agora a Isabel, né? Acho que é Isabel Veloso, que está internada, tratando um câncer difícil. Que Deus, Ele venha fortalecer essa menina. Tantas vezes foi julgada, fora aqueles que nós não conhecemos, porque não está numa rede social para que possamos ver a história, mas que Deus visite cada hospital,
cada enfermo, que traga conforto, entendeu? Que eles possam entender que em lugares melhores eles estarão, né? E quero pedir pelas crianças que normalmente são as mais afetadas com mortes cruéis. Gente, temos muitos motivos para buscar a Deus ajoelhados e clamar e confiar. Somos um povo, somos igreja. Igreja não é templo, igreja é o nosso coração. Nosso coração é dependente do Pai, sabe? Então entregue o seu coração, escolha o melhor que tem dentro de você para servir ao Pai, servir ao povo. Esse é o nosso propósito. Deus nos deu vida, nos deu o respirar, o amanhecer, o anoitecer, para que possamos escolher Ele. Escolhendo Ele, estamos escolhendo o melhor da terra. Estamos escolhendo sempre ser pessoas melhores dia a dia. O orgulho é quebrantado, porque o coração é quebrantado. Eu quero pedir pelo meu esposo, porque eu não sei o que ele passou, mas eu peço para que Deus faça dele um homem cada vez mais quebrantado, mais humilde, sabe? Não que ele seja, mas existe um sentimento retraído, né, no ser humano, porque já sofreu. Quero pedir pela vida da minha filha Giovana, que Deus toque ao coração, que ela veja, enxergue o valor da vida dele, para que ela esteja aqui. Quero pedir por Laura, a cura plena do seu corpo inteiro. Já pedi tanto a Deus e confio. Não posso mais declarar o que os médicos declararam. Eu tenho que declarar que não há existência sobre esse mal que derramam sobre o corpo dela. Quero pedir para os nossos governantes, aqueles que Deus precisa alcançar o coração. Quero pedir por aquele que está doente, o Messias Bolsonaro. Oh Senhor, traz calmaria para aquela vida, traz fé e confiança que Tu existe. Nós não te vemos, mas sabemos que Tu estás aqui. Tu és como um vento que sentimos, mas não enxergamos. Te peço pela esposa, Senhor, que se distanciou agora para cuidar da saúde. Pai, levanta essa mulher, que mantenha ela nessa firmeza, nessa sabedoria. Te peço em nome de Jesus por aqueles que estão presos, exilados, que não podem hoje encontrar com um pai doente, estão tirando isso dele, arriscado ele não poder ver o pai em vida. Senhor, Tua palavra diz que o mal não prevalece. Não permita, Pai, não permita esse mal. Temos filhos, Senhor, que Tu nos enviaste para cuidarmos. Nos guia, Senhor, para que podemos deixar o legado da Tua palavra, para que eles possam ser guiados pela própria vida no Teu caminho. Nos guia para a rebeldia deles, Pai. Nos direciona para como conduzir cada obstáculo. Pai, te peço pela vida do meu pai, que ainda tenho ele aqui na terra, que ele possa viver muito tempo, muitos anos na nossa presença. Te peço pela libertação da minha mãe, Senhor, que ela possa entender que o mal
não prevalece sobre a escolha dela, Pai, que ela irá passar, que ela ainda irá te enxergar e ver como tu és perfeito, Senhor. Oh, Senhor, te peço por essa nação, por aqueles que estão aflitos por qualquer problema que estão passando. Entrega a tua paz, bate na porta. Filhos, abre tua porta para o Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos hoje respirar mais um dia de milagre que é a vida. Senhor, que essa palavra chegue em quem precisa chegar. Tu não és escravo desse sistema. Tu és filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. Busca qual é o teu direito como herdeiro de Jesus. Se aprofunda, busca intimidade. A graça está contigo. Não tenha medo, tu não serás condenado, porque Cristo já te levou, já levou tuas condenações, já levou tuas enfermidades. Se aprofunda da palavra do teu Pai amado, te amou tanto, sofreu tanto, para que tu hoje possa viver uma vida. Escolhe Ele é justo. Ele faz o que tu não pode fazer. Ó Senhor, eu oro por este povo. Oro por mim, que eu possa estar fortalecida em Ti todos os dias da minha vida. Que eu não venha fraquejar, porque eu já disse, meu livre-arbítrio é Te escolher, Pai. Elimina tudo que não Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus. E assim entrego, Senhor, essa palavra, essa conversa com meus irmãos, esse diálogo, esse mostrar o sentimento do amor que Tu oferecesse por nós, Senhor. Desperta, tira a cegueira espiritual daqueles que pedem por Maria, por Pedro, por João, por não sei quem. Senhor, Salvador de nossas vidas é Tu, foi Ele. Tu foi o único que entregou a Tua vida, Pai. Traz a existência para esse povo desse sacrifício, Senhor. Traz a existência para o povo aquilo que não existe na mente deles. Que clamam meia-noite, eu ofereço, Senhor, para Ti. Pai, provê a minha casa, levanta a nossa empresa, Senhor, nos dá direção, coragem, tira o medo de enfrentar o que estamos começando. Em nome de Jesus, Pai, te peço em coração, em nome de Jesus. Povo de Deus, acorda, ajoelha. O tempo é corrido, nós precisamos dedicar nossa vitória ao Pai, depender dEle. Ora no trânsito, ora no almoço, conversa com o Pai, pede que Ele está te ouvindo. E é isso, Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu sei o meu lugar aqui nesta terra como Tua filha e eu irei agarrar, Senhor, essa promessa, essa entrega. Eis-me aqui, Senhor, para que Tu possa usar minha boca a Teu favor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me sabedoria para conduzir minha família. Em nome de Jesus, quero pedir pelos meus pastores, que eles sejam fortalecidos em Ti, porque a perseguição é grande.
A batalha é grande. Te peço pela vida de cada um. Te peço pela igreja, pela Somos a Graça. Te peço pelo meu pastor Gleison. Te peço minha pastora Juliana, Cléo, pelos meus irmãos em Cristo. São fervorosos, são graça na minha vida. Em nome de Jesus, te entrego essa manhã. Em nome de Jesus, te entrego meu marido. Quando ele sair, que ele vá na paz, que coloque ele em proteção. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, te clamo, Senhor, por esse povo. Te clamo, Senhor, não cansarei de clamar, Pai, confiar e descansar. Me afasto daquilo que me deixa triste. Eu sou humana, Senhor. Salva o teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Salva nossas crianças que estão usadas como sacrifício de magia. Crianças estupradas, Senhor. Crianças com câncer, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Oh, Senhor, tende misericórdia. Te espero, Senhor, todos os dias. Me acorda, Senhor. Me faça a tarefa do dia. Me guia porque eu quero estar aqui nessa posição de filha. Eu quero estar na posição de estar servindo da palavra. Aqueles que estão com depressão sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que têm ansiedade como eu, fortalece nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Livra nossas crianças da educação que estão querendo empurrar nela, Senhor. É o Satanás, tira ele do caminho, Pai. Tira ele porque ele já é derrotado, Senhor. Tu és um derrotado, Satanás. Tu não vencerás. Tu não vencerás sobre os filhos de Deus. Não adianta tu esbravejar. Não adianta tu gritar, ofender. Tu já é derrotado. Na cruz, o sacrifício foi grande. Tu teme pelo sacrifício, tu teme como nós podemos crescer, que nós já somos grandes. Famílias, levantem-se, reúnam, orem. Oh Pai, em nome de Jesus, tudo que pedimos em nome do teu Filho, tu estás a atender. Atende, Senhor. Eu olho para ti, Senhor, e te pergunto, tu queres libertar, Senhor? Tu queres curar, Pai? Cura, Senhor, liberta, em nome de Jesus. Assim finalizo e agradeço desde já por nossas vidas. Um beijo forte, um dia pleno, cheio de favor de Deus, livramento, frutos da palavra, milagres. Tenha um dia abençoado. O meu já começou desde a madrugada. As coisas tendem a fluir porque Deus quer. E agradeço por tudo. Coração para vocês. Fui.